Bem-vindos ao vídeo da prática dessa semana 10 do curso de Instrumentação no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Neste vídeo a gente vai estimar a FRF de um acelerômetro, de maneira experimental, de maneira prática. Tá? Então, a gente inicia aqui mostrando para vocês como é a montagem dos equipamentos, quais os equipamentos que a gente vai utilizar para poder calcular aí, para poder estimar a FRF do acelerômetro. Tá? Então aqui tem um esquema, Instrumentação é comum a gente utilizar esquemas para ilustrar a conexão dos nossos equipamentos, um diagrama de blocos aqui. Tá? Primeiro a gente precisa de um gerador de sinais, que vai estar gerando aí para a gente um sinal do tipo ruído branco. Ruído branco é um sinal aleatório, cujas amplitudes são constantes ao longo de todas as frequências. Então é o que a gente está procurando. Para aqueles que têm dúvida, vamos revelar na primeira semana de aula os tipos de sinais aleatórios. Vocês vão ver lá que sinais aleatórios possuíam amplitudes em todas as frequências. No caso do ruído branco, essa amplitude ela é constante para todas as frequências. Tá? É a mesma amplitude para todas as frequências. Então a gente vai precisar de um gerador de sinais, que vai estar gerando aí o sinal aleatório, que a gente vai estar enviando para o shaker. Então o shaker vai estar vibrando de acordo com esse sinal gerado aqui pelo gerador de sinais. Então ele vai estar vibrando aleatoriamente. Tá? Na prática, pessoal, o que é uma vibração aleatória? Imagina uma ponte, Imagina um vento soprando sobre uma ponte e ela vibrando devido à ação do vento. Essa vibração da ponte devido à ação do vento é uma vibração aleatória. Por quê? Porque ora o vento vem numa direção, ora vem em outra, ora vem com amplitude. Então, é uma vibração aleatória. Então, para vocês entenderem e enxergarem o que é uma vibração aleatória. Tá? Outro tipo de vibração aleatória a gente vai ter aqui quando a gente enviar, então, um sinal do tipo ruído branco para o shaker. Então, o shaker está vibrando de acordo com esse sinal. Se esse sinal é aleatório, o shaker está vibrando aleatoriamente. Tá? Aqui em cima do shaker, a gente vai ter um acelerômetro, medindo essa vibração do shaker. Assim como a gente tinha lá com o calibrador, um acelerômetro medindo a vibração do calibrador, que naquele caso era harmônica, aqui a gente vai estar medindo essa vibração aleatória do shaker. Por que a gente usa um sinal aleatório? Porque o sinal aleatório vai estar testando todas as frequências ao mesmo tempo, Ao invés de fazer frequência por frequência, a gente faz um teste só, ok? Daí nós vamos usar um conversor analógico digital para adquirir simultaneamente esse sinal que vem do gerador de sinais e o sinal do acelerômetro. Então, o sinal de entrada é aquele sinal que está fazendo o shaker vibrar. O sinal de saída é a leitura do acelerômetro. Tá? Então, a gente adquire tanto o sinal de entrada como o sinal de saída para a gente, então, entender qual é o comportamento do nosso acelerômetro, porque a entrada é o sinal que está vibrando o shaker e a saída é os valores de aceleração que o acelerômetro está medindo. Tá? Então, será que ele está medindo corretamente? Se ele estiver medindo corretamente, ele vai estar medindo o mesmo aleatório que o shaker está vibrando. Como vocês viram lá no caso do calibrador. O calibrador vibrava com 159,1 Hz com amplitude de 9,8. O acelerômetro media 159,1 Hz, amplitude de 9,8 após estar calibrado. E aqui é a mesma coisa. Será que então que ele está medindo corretamente todas as vibrações do meu shaker? Ou seja, medindo corretamente em todas as frequências que o meu shaker está vibrando? É isso que a gente vai estar analisando ao relacionar a saída com a entrada. Então está entrando um sinal aleatório com certa amplitude, e qual que é a saída? É esse mesmo sinal aleatório com essa mesma amplitude ou como que é? É isso que a gente vai estar analisando ao relacionar a saída com a entrada, ou seja, a FRF do acelerômetro. Tá? Os sinais são então adquiridos pelo conversor AD, enviados para o computador via USB para a gente poder processar no MATLAB. Ok? Aqui tem uma observação, pessoal. O que é o gerador de sinais? A gente viu, nas nossas primeiras semanas de aula, um gerador de sinais e a gente utilizou ele em algumas aulas práticas. Porém, aquele gerador de sinais, aquele equipamento especificamente, ele não gera sinais do tipo ruído branco. Tá?
Então, como que a gente vai gerar esse sinal do tipo ruído branco? A gente vai utilizar aqui um certo artifício, que é o seguinte: eu posso gerar um sinal do tipo ruído branco no meu computador e posso colocar para adquirir esse sinal do computador pela placa de áudio. Tá? Então, como que é isso, pessoal? Eu coloco para tocar, ou seja, dou play ali numa música que, na verdade, é um ruído branco. Esse sinal vai sair ali na minha caixa de som ou né, na saída dos fones de ouvido. E eu vou pegar esse sinal e vou jogar lá para o meu shaker. Tá? Então, ao invés de usar o gerador de sinais, eu estou usando a placa de áudio, a placa de áudio do computador. Né? Se eu colocar aqui para tocar o barulho de uma chuva, por exemplo, eu estou tocando na saída aqui de áudio, ou seja, no meu fone de ouvido, um sinal aleatório. Então, basicamente é o que a gente está fazendo. Se eu adquirir o sinal, o ruído da chuva, do vento, ou mesmo gerar esse sinal computacionalmente, né? Simular um sinal como esse, eu posso pôr ele para tocar ali e na saída de áudio eu tenho esse sinal tocando, ou seja, eu tenho esse sinal aqui eletronicamente, né? Via fio do conector do fone de ouvido, e assim eu posso pegar esse sinal elétrico e enviar lá para o meu shaker. Tá? Então é assim que a gente vai fazer para gerar esse ruído branco. A última observação é esse equipamento que tem aqui no meio. Ó. Isso aqui é um circuito de ganho. Então nada mais é do que eu vou pegar o sinal do fone de ouvido, vou jogar aqui no meu circuito de ganho ou no meu amplificador, mesma coisa, né? Um amplificador, que é o equipamento que vai dar o ganho. E aí, após dar o ganho, ou seja, aumentar o volume desse meu som, aí sim eu vou poder jogar ele para o meu shaker. Porque a gente dá um ganho para a gente poder ter mais potência no nosso sinal, né? E assim a gente poder ter um sinal com a qualidade que a gente precisa para poder jogar para o nosso shaker, ok? Então, tirando essa diferença aqui de substituir o gerador de sinais pelo computador com um amplificador, o resto a gente já está aí familiarizado, ok? Lembrando que o shaker nada mais é do que um calibrador, porém semelhante ao calibrador, tá? Não é um calibrador, ele é semelhante ao calibrador no modo de funcionamento, que é eletromagnético, tá? Mas que na prática é o quê? De maneira semelhante ao calibrador, um equipamento que vai vibrar, só que com a diferença de ser nesse caso aqui, de maneira aleatória. Então, o sinal é gerado aqui no meu computador, tá? Então, eu tenho aqui o meu computador, eu tenho aqui a saída do fone de ouvido. Então, esse cabo aqui é o sinal que está tocando ali no meu computador. Pus para tocar ali esse ruído branco. Esse sinal está saindo aqui nesse meu cabo, tá? E, ao mesmo tempo, aqui no meu computador, eu tenho a entrada USB, que está vindo da minha placa de aquisição. Né? A placa de aquisição ela é USB, então o computador também está adquirindo o sinal da placa de aquisição. Então, o sinal que sai lá do computador, do fone de ouvido, né? Ele está vindo aqui e entrando aqui. Exatamente, esse aqui é o cabo, tá? Esse cabo aqui está entrando na conexão de cima aqui, ó. Esse aqui é o fio que está saindo lá do computador, tá? E vindo aqui para trás desse equipamento que é o amplificador, que é o circuito de ganho. Então, esse equipamento aqui funciona exatamente igual àquele circuito de ganho que a gente projetou. A única diferença é que ele é comprado, ou seja, ele tem mais precisão e não tem tantos efeitos de ruído, né? Porque aquele circuito que a gente monta, às vezes ali um mau contato dos fios já pode gerar um sinal de ruído, ou seja, um sinal indesejado, né? Então, esse aqui é um circuito que tem maior potência e tem maior precisão aí no nosso sinal. Elimina a questão de ter ruídos aí na nossa instrumentação. Tá? Então o sinal entra aqui no canal A, amplifica, eu posso girar aqui um potenciômetro que tem aqui, um botão, vou girando aqui até dar o ganho que eu desejo. E o sinal amplificado, a saída, sai aqui nesses dois cabos aqui de baixo. Ó. Tá? Então aqui é a entrada do circuito de ganho e nesses dois fios é a saída. Tá? Só por questão de curiosidade, tá? São dois fios, porque aí a gente tem aqui 8 ohms,
que é a questão de casamento de impedância. Para quem gosta de mexer com acústica, a impedância da saída aqui do equipamento vai estar casada com a impedância do meu shaker, tá? Mas apenas uma curiosidade para quem entende e gosta de mexer com a parte de acústica, ok? Então, aqueles meus 2 cabos saem lá do amplificador e vêm para o shaker. Esse aqui é o equipamento que vai receber o meu sinal do gerador de sinais, tá? E vai preparar ele para poder vibrar aqui nessa estrutura, que é a parte do shaker em si. Aqui eu tenho o amplificador do shaker, aqui o shaker em si, tá? Então o sinal chega aqui no amplificador, tá? Por onde ele chega, lembra que saía 2 cabos, né, para dar 8 ohms lá no meu amplificador. Esses 2 cabos se unem aqui, ó, e entram aqui nesse Tzinho. Percebam que aqui tem um Tzinho, tá vendo? Então para que tem esse Tzinho? Esse Tzinho é como se fosse aqui, ó, esse Tzinho aqui, ó. Para que a gente precisa dele? Porque ao mesmo tempo que o meu sinal está indo para o shaker, eu vou estar adquirindo ele com a minha placa de aquisição. Então aqui, ó, nesse Tzinho é exatamente esse Tzinho que eu tenho aqui, ó, tá? Então ao mesmo tempo que o sinal está vindo lá do meu gerador e está entrando aqui no meu shaker, ele vai estar indo via cabo azul aqui, ó, lá para minha placa de aquisição. Então ao mesmo tempo que está vindo aqui, né, esse aqui é o cabo que sai do gerador, né, que é os 2 fios de 8 ohms que depois vão juntar aqui, ó, virando uma entrada só, tá? Aqui eu tenho o meu Tzinho, então eu vou ter aqui, ó, um conector indo para o shaker, como se fosse aqui, e o cabo azul, como se fosse aqui, indo lá para minha placa de aquisição. Então, uma vista aí de frente do shaker, né? Aqui o shaker em si, onde eu vou colocar o acelerômetro em cima para poder adquirir a vibração, né? E aqui o amplificador do shaker, tá? Que é onde a gente viu ali atrás a conexão dos cabos, ok? Então, o acelerômetro aqui está medindo aquilo que o shaker está vibrando, que na verdade é o que o gerador está mandando vibrar, tá? Porém, se o acelerômetro não estiver funcionando corretamente, ele não vai medir exatamente o que o shaker está vibrando. E é aí que a gente vai poder analisar a partir da FRF, ok? Então aqui perceba, é como se fosse um calibrador, né? Porém, com dimensões muito maiores. Eu consigo aqui vibrar estruturas. Eu posso conectar aqui o meu shaker a um chassi de um veículo, por exemplo, para fazer esse chassi vibrar e assim eu fazer a medição de vibração do chassi. Ou seja, eu posso aplicar cargas muito maiores aqui do que com o acelerômetro, né? Com um calibrador. E o acelerômetro aqui apenas medindo essa vibração, e na verdade é a vibração que está sendo comandada pelo gerador de sinais, ok? Então, aqui novamente eu tenho 2 fios chegando no meu conversor AD, então o cabo azulzinho que estava vindo lá atrás do meu shaker, do Tzinho, entra aqui, né? Aqui no canal 0, né? Na verdade, ó, canal 0, o primeiro canal é o canal da esquerda aqui, é o canal que está vindo lá do meu shaker. E o segundo fio, aqui no canal 1, tá? Na verdade a segunda conexão aqui, a placa denomina 1, aquela denomina 0, 1, 2 e 3. Então aqui no canal 1, eu estou entrando com um sinal que vem lá do meu acelerômetro. Então ao mesmo tempo eu estou medindo o gerador de sinais, que é o sinal que faz o shaker vibrar, e a vibração em si do shaker, que é o canal 1. Ok? Do conversor vai via USB para o computador, como a gente já viu. Então, no computador, a gente vai utilizar o código do MATLAB, como a gente já vem fazendo antes, tá? É basicamente o mesmo código que a gente já usou nas aulas passadas, com exceção de alguns pontos que eu destaco para vocês aqui agora. Primeiro, a frequência de aquisição. Então, eu vou utilizar uma frequência de 25.600, porque eu consigo analisar até 12.800, né? Que vai ser uma frequência máxima que está acima da faixa de medição do acelerômetro, certo? A gente viu que o fabricante disse que esse acelerômetro pode ser utilizado para medir até 10.000, mas dependendo do tipo de fixação. Como a gente está usando cola, essa frequência máxima vai cair um pouquinho, a gente vai conseguir medir, vocês vão ver, até aproximadamente ali 5.000 Hz, né? Que é a faixa do acelerômetro, que a gente vai ver no próximo slide ali.
ou seja, tendo esse valor, né, no mínimo 2 vezes ele, no mínimo 2 vezes a frequência máxima, né, daria aí, se fosse 10 mil, daria 20 mil. A gente está adquirindo aqui com 25.600. Suficiente, então, para a gente enxergar toda a faixa de leitura do acelerômetro. Ok? Além disso, a gente está ajustando aqui para 25.600 pontos, né, que vai resultar para a gente aí num ΔF de 1 Hz. Tá? Aqui, como eu estou a fim de analisar qual que é a faixa de frequência que o sensor lê, eu não preciso determinar essa faixa com precisão decimal, ou seja, eu não quero saber se o acelerômetro lê até 10.000,1 Hz. Né? Não é necessário. Então, a gente pode ter aí uma precisão de 1 Hz que já é suficiente para a gente, ou até mais, talvez 2, 5 Hz. Então, ΔF de 2 ou 5 Hz já seria suficiente. Aqui eu estou usando um ΔF de 1 Hz. Então, a gente vai poder ter aí uma precisão de 1 Hz no na nossa FRF. Depois, a gente precisa aqui adquirir o sinal de entrada e de saída. O sinal de entrada é um sinal que vem do gerador de sinais. Então, se vocês recordarem lá da nossa aula de aquisição de sinais com a placa de aquisição, a gente usava a opção voltage aqui, né, para o canal 0, que é o canal que eu estou ligando o gerador de sinais, né, com o nome da placa que a gente pega com a função DAC.getDevice. E aqui a gente vai usar mais uma linha aqui, a gente vai acrescentar essa outra linha de código, que é para adquirir no canal 1 o sinal do acelerômetro. Então, se é acelerômetro, ICP, função IEPR. Ok? Como a gente já viu na aula passada aí. E nesse caso, a gente vai ter que realizar o nosso teste mais de uma vez e calcular a média. Nesse caso aqui, a gente está fazendo 30 médias. O que significa isso, pessoal? O número de médias indica quantas vezes repetimos o teste a fim de se obter o gráfico médio da FRF. Então aqui a gente vai estar obtendo uma FRF média. Então vou estar repetindo o meu teste várias vezes e depois calculando uma FRF média. Para que a gente faz isso? A gente repete o teste e calcula uma curva média porque o sinal de entrada do nosso sistema é aleatório. Então se ele é aleatório, cada hora que a gente faz o teste, a amplitude do sinal que entra, né, pode ser diferente. Essa é a definição do sinal aleatório, né? Cada hora a amplitude tem um valor. Então, se eu faço o teste agora, a amplitude é uma. Se eu faço o teste daqui um pouco, a amplitude é outra. O sinal está sempre variando ao longo do tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer várias curvas, vários FRFs, e depois eu calculo uma FRF média. Tá? De tal maneira a obter um comportamento médio do meu sistema. Tá? Nesse caso, eu escolhi aqui 30 médias. Esse número vocês podem ajustar à medida que a curva de vocês vai tendendo a um valor. Se você faz um teste, a curva ela sai toda ruidosa. À medida que você vai aumentando o número de médias, vai repetindo o teste, vai calculando uma curva média, a sua curva vai alisando, ela vai ficando sem ruído. Então, quando você for vendo que a sua curva não tem mais ruído, que ela já está lisinha, né? O comportamento da sua curva já está perfeito, assim, né? Uma curva que nem eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vocês vão ver que já é suficiente. Esse valor aqui, na prática, a gente vai variando até obter uma curva sem ruído. Ok? Para calcular SH médio, como que a gente faz? A gente soma as 30 curvas, né? Porque eu faço 30 médias e divido por 30. Então, na verdade, é uma média simples aí mesmo. Tá? Cada curva a gente obtém utilizando o passo a passo que a gente viu na aula teórica passada. Né? Então, eu repito aqueles 5 passos que a gente viu na teoria e calculo uma FRF, um estimador da FRF. Repito esse passo 30 vezes, pego as 30 curvas que eu obtive, somo todas elas e divido por 30. É assim que a gente calcula a média, a curva média aí da FRF. Tá? Quais são os resultados, então? O sinal adquirido pelo conversor analógico digital no domínio do tempo vai ser esse aqui. Ó. Então, o sinal de entrada, que é o sinal que está vindo do gerador de sinais, e o sinal de saída, que é o sinal do acelerômetro. O que a gente vê aqui? A gente vê sinais aleatórios, que é aquilo que a gente já esperava. Né? Se eu estou vibrando o shaker aleatoriamente,
o meu acelerômetro está medindo o sinal aleatório, que é a vibração do shaker. Então, no domínio do tempo, a gente não consegue extrair informação nenhuma. Por isso que a gente precisa ir para o domínio da frequência, né? Então, no domínio da frequência, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular aqui o alto espectro do sinal de entrada e o alto espectro do sinal de saída. Então, o espectro conjugado vezes ele mesmo da entrada vai nos dar essa curva aqui. E o espectro conjugado vezes ele mesmo da saída vai nos dar essa curva aqui. Tá? A gente vai analisar melhor essas curvas na sequência, tá, pessoal? Vamos só passar pelo passo a passo aqui que a gente aprendeu. Em seguida, o que a gente calcula? O espectro cruzado entre o sinal de entrada e saída. O espectro cruzado é um número complexo, né? Porque é o complexo da entrada vezes a saída. Então, diferente do alto espectro, aqui a gente vai ter módulo e fase. No caso do alto espectro, a gente só tem módulo, né? A gente não tem parte imaginária. Então, aqui não, a gente tem módulo e fase, portanto, módulo do espectro cruzado e fase do espectro cruzado. Eu vou pegar esse espectro cruzado e vou dividir pelo alto espectro do sinal de entrada, obtendo aqui a nossa FRF, o estimador da FRF, que também é um número complexo, que também tem módulo e fase. Então tá aqui, pessoal, o que a gente vem procurando aí desde o nosso vídeo teórico. Essa curva aqui que representa o comportamento do nosso sensor, módulo e a fase. Tá? Percebam que aqui, ó, nas altas frequências tem um pouco de ruído, tá vendo que a curva está toda ruidosa. Já nas baixas frequências aqui, na área que eu quero analisar, ela está bem lisinha, o que indica aí que as 30 médias são suficientes. Quanto mais média você fizer, mais liso vai ficar nessa curva aqui, tá? Percebam, pessoal, que ao olhar para a FRF do sensor, eu tenho aqui, ó, uma região linear, uma região na qual o comportamento do meu sensor é constante. Independente da frequência, o comportamento é o mesmo. Porque a razão entre a saída e a entrada, ou seja, o sinal medido pelo acelerômetro e o sinal de vibração do shaker, é constante. Ou seja, o acelerômetro está medindo aquilo que o shaker está mandando vibrar. Então, percebam, tem uma faixa aqui que é linear. Fora dessa faixa, em baixas frequências, isso tende a zero. Em altas frequências aqui, isso tende a infinito. Ó. Então, eu só posso trabalhar com esse sensor dentro dessa faixa aqui, ó, cujo comportamento é linear. Dentro dessa faixa, isso é muito importante. Dentro dessa faixa, aquele fator de calibração que a gente calculou, né, que era 96, né, aproximadamente, que a gente achou para o fator de calibração do sensor, eu posso aplicar ele para qualquer sinal com qualquer frequência de vibração dentro dessa faixa. Tá? Então, fora dessa faixa, aquele fator de calibração não funciona, o meu sensor não consegue medir mais e, portanto, o meu sensor não pode ser utilizado. Tá? Vamos interpretar melhor essa curva aqui. Primeiro, achando essa faixa linear. Qual que é a faixa linear? Como que a gente obtém ela? A faixa linear, a gente vai olhar para esses 3 pontinhos aqui, ó, nessa região aqui do meu gráfico. Percebam que é a região onde o comportamento é aproximadamente constante aqui, ó. Corrigindo aqui, o ponto P2 é esse ponto aqui, ó, nas baixas frequências, ó, quando a curva começa a tender a zero. O ponto P1 é um ponto na frequência de 159.1 Hz, que é a frequência que a gente calibrou na semana 9. E o ponto P3 é o ponto aqui nas altas frequências, onde a curva começa a subir. Ó. Exatamente aonde que é o ponto P2 e o ponto P3, pessoal? O procedimento é o seguinte, vocês vão pegar aqui em 159.1 Hz, que é a frequência do calibrador da aula passada, e vão olhar aqui, ó, no eixo Y, qual que é a amplitude. Nesse caso aqui, ó, a amplitude vai ser de 20, tá? Olhando no gráfico, vocês podem usar o MATLAB aqui, dar o zoom, clicar no ponto certinho. Já peguei esses valores para colocar aqui na tabela para vocês entenderem. Ó. Vou clicar aqui no gráfico na frequência de 159.1 Hz e vou verificar qual é a amplitude, ou seja, qual o valor aqui no meu eixo Y. Nesse caso é 20. Tá? Vou pegar então, vou fazer 0,7 vezes 20 e 1,3 vezes 20. Por quê, pessoal? Perceba, eu estou fazendo 30% a menos e 30% a mais da amplitude do ponto
relativo aqui a 159.1. Ou seja, peguei 159.1, achei a amplitude, fiz 0,7 vezes essa amplitude, 1,3 vezes essa amplitude. Achei aqui, ó, 14 e 26. Tá? Próximo passo é o quê? Vou pegar então a amplitude de 14, então vou vir aqui no meu eixo Y, achar o local onde a amplitude é 14, vou pegar o pontinho e vou ver qual que é a minha frequência. Vocês vão ver aqui que vai dar 5 Hz. Tá? Então, essa vai ser a frequência mínima que a gente vai ter aqui na nossa faixa linear. E depois, nas altas frequências, onde a amplitude for 26, vou pegar aqui no meu gráfico, onde a amplitude for 26, eu vou marcar o pontinho aqui e vou ver o valor da minha frequência. Que nesse caso aqui, ó, vai dar 3.800 Hz. Tá? Então, com isso, a gente define qual que é a faixa linear. A mínima frequência que eu vou conseguir medir com esse acelerômetro é 5 Hz. A máxima frequência que eu consigo medir com esse acelerômetro é 3.800 Hz. Então, esse é o passo a passo para a gente obter então, os pontos P2 e P3 e assim achar as frequências mínimas e máximas. Ok, pessoal? Vamos interpretar o que isso significa? A interpretação então do módulo da FRF. A gente sabe que a FRF nada mais é do que a relação entre a saída sobre a entrada. Portanto, o sinal de vibração medido pelo acelerômetro, que é a saída, dividido pelo sinal de entrada, que é o sinal de vibração do shaker. Tá? Então, uma outra maneira que a gente pode interpretar isso é o quê? É falar que a saída, né, a sinal de vibração aqui do acelerômetro, é igual ao produto de H pelo sinal de entrada. Posso falar então que a saída é H vezes a entrada, ou seja, YH vezes X. O Y sendo a saída, ou seja, o sinal de vibração medido pelo acelerômetro, o H a FRF e o X o sinal de entrada, ou seja, o sinal de vibração do shaker. Tá? Então, apenas passando aqui, multiplicando para o outro lado, eu tenho aí que a saída é a entrada vezes o H, certo? Quando o shaker vibra de maneira aleatória, a gente vê pelo alto espectro do sinal de entrada como que o shaker está vibrando. O GXX é o alto espectro do sinal de entrada, ou seja, o alto espectro do sinal que vem do gerador, ou seja, o alto espectro de como o shaker está vibrando. Então, se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão ver que o shaker está vibrando com todas as frequências, em todas as frequências com amplitude aproximadamente aqui, ó, constante, visto que é um ruído branco. Depois de 12.000 Hz, isso começa a cair um pouquinho, tá? Porém, até 12.000 Hz, que é onde a gente vai analisar aqui, a amplitude de vibração do shaker é constante. Por quê? Porque o sinal que vem do gerador é um ruído branco, ou seja, o shaker vibra em 1.000 Hz com amplitude de aproximadamente aqui, ó, 1 e⁻3. Em 8.000 Hz, a amplitude de vibração do shaker é 1 e⁻3. Em 2.000, mesma coisa. Em baixas frequências, a mesma coisa. Ou seja, o shaker está vibrando simultaneamente em todas essas frequências com amplitude de 1 e⁻3. Tá? Então, o shaker vibra na frequência de 5 Hz com a mesma amplitude que ele vibra em 5.000, com a mesma frequência que ele vibra em 500, até 12.000. Tá? Ao invés de, para facilitar a nossa conta aqui, ao invés de considerar 1 e⁻3, eu vou considerar só 1 para facilitar o nosso cálculo, tá? Mas tanto faz aqui a unidade aqui apenas para simplificar nossas contas, tá? Então, ao invés de considerar 1 e⁻3 para a nossa continha aqui, eu vou considerar 1 para todas as frequências, tá? Só para facilitar a nossa continha aqui. A interpretação do módulo, então, ela nos leva a entender o seguinte. Ao olhar para o módulo da FRF, a gente vê que a resposta é linear em apenas uma faixa. Ou seja, o shaker está vibrando com a mesma amplitude de todas as frequências. Porém, a FRF não é a mesma para todas as frequências. É a mesma apenas em uma faixa. Tá? Que vai de, como a gente viu, 5 a 3.700, que é a faixa considerada linear. Tá? Então, vamos pegar aqui a frequência de 5 Hz. Como a gente viu, em 5 Hz, o módulo de H é 14, né? Que era 0,7 vezes 20.
Vamos pegar também a frequência de 500 Hz, que está aqui bem no centro aqui dessa faixa linear, ou seja, amplitude de 20. Tá? E depois vamos pegar na frequência de 5.000, onde a amplitude aqui é aproximadamente 600. Tá? Tende ao infinito aqui, então vamos pegar o valor aqui de 600. Ok? Então vamos analisar o comportamento do sistema nessas 3 frequências. A gente já viu, repito, que o shaker está vibrando com a mesma amplitude. Então, se eu falar em 500 Hz, qual que é a amplitude de vibração do shaker? 1. Em 500, em 5.000, em 5, é tudo 1. Porém, a FRF não é constante. Ela é 14 em 5, 20 em 500 e 600 em 5.000. Mas a gente também viu que a saída, que é o sinal do acelerômetro, nada mais é do que a entrada vezes a FRF. Se a entrada, que é a vibração do shaker, é sempre 1, quanto que vai ser a nossa saída? Então, a saída vai ser 1 vezes a FRF naquela frequência. Então, na frequência de 5, qual que é a vibração medida pelo acelerômetro? 14 vezes 1, vai dar o 14. Na frequência de 500, quanto que vai ser a vibração medida? Ou seja, a saída. Saída vai ser entrada vezes a FRF. Ou seja, entrada, que é sempre 1, vezes a FRF, que é 20. Ou seja, na frequência de 500, a vibração medida pelo acelerômetro é 20. E na frequência de 5.000, qual que é a vibração medida pelo acelerômetro? Saída é igual a entrada, que é 1. É sempre 1, porque o shaker está vibrando com a mesma amplitude. Vezes a FRF, que nesse caso é 600 na frequência de 5.000. Ou seja, qual que vai ser a vibração medida pelo acelerômetro? 600 na frequência de 5.000. O que significa, pessoal? Significa que se olharmos apenas para a leitura do sensor, 14, 20, 600, iremos acreditar que a frequência de 5.000 o sistema está vibrando com amplitude muito maior, 600. Onde, na verdade, é 20. Por quê? Porque 20 é a amplitude que a gente sabe que está certo. Por que a gente sabe que está certo? Porque é a amplitude na frequência de 159.2, 159.1, que é a frequência que a gente calibrou o nosso sensor, e a gente já viu que nessa frequência o sensor está medindo corretamente. Então, esse valor de amplitude de 20, nessa frequência de 500, é a mesma amplitude de 159.2, que é a frequência que a gente sabe que está correta. Então, a amplitude correta é a amplitude que a gente encontra aqui, próximo de 159.2, nesse caso 500 Hz, ou seja, 20. Qualquer valor diferente desse está errado. Por quê? Porque se o shaker está vibrando com a mesma amplitude de todas as frequências, e se o meu acelerômetro está correto nessa frequência, ou seja, 20 é a amplitude da vibração que deveria medir em todas as frequências. Porém, o que a gente vê? Que em baixas frequências, a leitura do meu acelerômetro é mais baixa do que deveria ser. Em altas frequências, a leitura do meu acelerômetro é mais alta do que deveria ser. Ele deveria dar sempre 20. Por quê? Porque o shaker está vibrando com a mesma amplitude. E essa amplitude de 20, a gente sabe que está certo, porque é a amplitude na frequência que a gente calibrou, que é a frequência de 159.2, e assim aqui próximo 500. Ou seja, dentro da faixa linear, valores próximos de 20 são valores corretos. Fora, ou seja, 0,7 vezes 20, que é o 14, e valores abaixo, vão estar errado. E acima, que é 1,3 vezes 20, também vai estar errado. Ou seja, qualquer valor de frequência fora dessa faixa está induzindo a gente ao erro. Porque ao olhar para a leitura do acelerômetro, a gente acha que a vibração é 600, onde na verdade é 20. Ou seja, o acelerômetro está me dando uma leitura errada, pelo fato de estar fora da faixa linear do sensor. Então, ao confiarmos na leitura do sensor sem saber que está fora de sua faixa de leitura, a gente conclui que o sistema tem uma vibração muito mais alta que, na verdade, ele está vibrando. Então, se eu olhar para o valor 600, eu falo, nossa, o shaker está vibrando em 5.000 Hz com amplitude muito maior do que ele está vibrando em 500 Hz. Isso não é verdade. É constante. Então, a leitura do sensor está incorreta. Então, por isso que eu só posso usar o meu sensor para medir
vibrações que vão de 5 Hz, ainda assim com erro, né, de 0,3 a menos ou 30%, até 3.700. Como o 5.000 está fora, a gente vai estar tendo uma leitura incorreta aqui. Assim como sinais constantes, que é 0 Hz, e vão estar abaixo dos 5, também vão estar incorretos. Tá? Então, por outro lado, baixas frequências, enquanto a vibração correta é 20, o sinal do sensor vai ser de uma amplitude menor que 14, esse que tende a 0 conforme as frequências diminuem. Tá? Então, o fabricante fala para a gente que seria de 0,5 a 10.000. No nosso teste, a gente achou de 5 a 3.700. Tá? Teve uma diferença considerável aí, visto que a gente está fixando o acelerômetro aquela cerinha. Tá? Então, aquela cerinha abaixa bastante aí a nossa faixa de leitura do nosso acelerômetro, como previsto lá pelo fabricante. Ele diz que aquela faixa pode variar de acordo com a fixação. Tá? Se vocês olharem no site do fabricante, vocês vão encontrar as diferentes curvas para diferentes tipos de fixação. E lá vocês vão ver que para a cera é uma das mais baixas mesmo. Tá? Conclusão, só podemos utilizar esse sensor para medir vibrações em frequências que vão de 5 a 3.800, de maneira que o erro da leitura não seja maior que 30%. Tá? Se o sistema está vibrando em uma frequência fora dessa faixa, nossa leitura estará incorreta. Além disso, além da amplitude da vibração estar errada, a gente também tem um erro de fase. Né? Aqui a gente tem a FRF, né? Tem um módulo e tem a fase. Como que a gente interpreta a fase da FRF? Percebam que em frequências próximas de zero, né, em baixas frequências, a fase também é próxima de zero. Ou seja, se o shaker está deslocando para cima, se ele está vibrando subindo, né, porque o shaker fica vibrando para cima e para baixo. Se ele está vibrando para cima, a leitura do meu sensor estará positiva. Se o shaker está vibrando, se ele está deslocando para baixo, a leitura do sensor é negativa. Então, aqui, né, claro que a gente está medindo a aceleração, não é posição, mas levando em consideração aí a conversão da fase de deslocamento para aceleração, tá? Para vocês entenderem o que é esse erro de fase. Significa que em baixas frequências, se eu não tenho fase, o meu sensor vai me indicar uma vibração no sentido correto que o shaker está vibrando. Já em altas frequências, né, aqui próximo dos 5.000, é onde eu tenho o pico, né, chamado aqui de ressonância, tá? Frequência de ressonância, onde eu tenho esse pico, né, que está dando aqui próximo de 5.000, temos uma fase próxima de 180. Então, aqui na frequência de ressonância, né, que é a frequência próxima aqui a 5.000, tem uma fase aqui de 180. O que significa uma fase de 180? Significa que a leitura do sensor está com o sinal trocado, invertido em relação ao sentido do movimento real do shaker. Tá? Então, tem um sinal de aceleração, né, convertendo para um sinal de deslocamento, né, que a gente pode fazer aí utilizando a análise de sinais. A gente ia ter um deslocamento para cima, enquanto o shaker estaria deslocando para baixo, e vice-versa. Tá? Ou seja, um erro de fase também me induz a um erro de que sentido que o meu sistema está vibrando. Tá? Então, fora da faixa linear, percebam que aqui dentro da faixa linear, né, que vai até próximo aqui dos 3.700, eu tenho uma fase de, no máximo, aqui 50 ou 45 graus. Ou seja, o máximo que eu poderia estar errando em fase seria 45 graus. Fora dessa faixa, eu posso estar errando ou para mais 180 ou para menos 180, que tende aqui no caso das baixas frequências. Tá? Então, é muito importante que a gente trabalhe com o sensor apenas dentro da faixa que ele consegue medir de frequência também. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente está encerrando aqui o conteúdo teórico e prático da nossa disciplina. Tá? Gostaria de agradecer aqui ao aluno Rafael Ulisses, né, por ter disponibilizado as anotações de aula que foram utilizadas aqui para confeccionar alguns desses slides, tá? Anotações de aula de semestres passados aí. Também gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam aí todas as videoaulas ao longo desse semestre, tá?
Eu me coloco aí à disposição para qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, tá? E com isso a gente encerra aí a nossa disciplina de instrumentação. Ok? Nos vemos aí nos trabalhos finais. Ok? Até mais, obrigado.